Fala pessoal, vamos lá então para a nossa primeira parte, que a gente vai bater alguns pontos aqui em alguns minutinhos que são importantíssimos para a prova de vocês. O que a gente vai falar agora é sobre teoria da Constituição, então alguns pontos eu queria destacar para vocês, beleza? Vamos lá? Primeiro ponto que eu separei para vocês era sobre hierarquia de normas. A FGV já cobrou isso várias vezes. Então eu queria saber para vocês, olha, existe hierarquia de normas constitucionais? Não, gente. Não há hierarquia de normas constitucionais. Ah, professor, mas os princípios, eles não valem mais do que as outras regras constitucionais? Por exemplo, um princípio não vale mais do que uma regra de processo legislativo, por exemplo? Não, gente. Todas as normas constitucionais, elas têm o mesmo grau de equivalência. Isso é muito importante você gravar. Então, não há hierarquia. Ah, mas há uma diferença, professor, entre elas? Sim, gente, há uma diferença. Qual que é a principal diferença que você sempre vai lembrar? As cláusulas pétreas. Então, por exemplo, as cláusulas pétreas previstas lá no seu artigo 60, parágrafo 4 da Constituição Federal, você vai perceber que aquelas cláusulas pétreas ela têm um valor sensivelmente diferente. Por isso que aqueles incisos que compõem o parágrafo 4 do artigo 60 da Constituição são chamados de princípios sensíveis à Constituição. São aqueles mesmos que a gente vai falar quando a gente falar de intervenção federal. Aquela hipótese que o PGR pode ajuizar uma ação pedindo intervenção federal por violação de princípios sensíveis. Isso é importante você lembrar, entendeu? Então, o que acontece? Não há hierarquia entre normas constitucionais, mas há princípios sensíveis na Constituição que estão previstos nas cláusulas pétreas, aquelas que impedem a modificação para alterá-las, ou seja, para poder regredir. Ah, professor, eu posso mexer em cláusula pétrea via emenda constitucional? Pode, gente, não tem problema. Eu posso aumentar, o que eu não posso é reduzir, beleza? Ou seja, eu não posso retirar direitos, eu posso acrescentar direitos, entendem? Então percebam, a questão das cláusulas pétreas não significa que eu não posso mexer em absolutamente nada delas. As cláusulas pétreas, o que elas invogam é que aqueles pontos destacados lá no artigo 60, parágrafo 4 da Constituição Federal, é que eles não podem ser reduzidos, minimizados. Ou seja, eu tenho que sempre manter aquele standard mínimo lá do artigo 60, que são as cláusulas pétreas da Constituição Federal, beleza? Então, se te perguntarem, há hierarquias de normas constitucionais? Não, não há hierarquias de normas constitucionais. Ah, professor, mas, por exemplo, uma norma constitucional originária, ela vale mais do que uma norma constitucional secundária, ou seja, uma norma criada através de uma emenda constitucional? Sim. Mas ela vai valer mais? Não. O que acontece então? Deixa eu explicar para você, para não ficar confuso na sua mente. Uma emenda constitucional, a gente vai ver lá em controle, ela pode ser declarada inconstitucional. Ou seja, quando o legislador está pretendendo inserir uma nova norma no texto constitucional, aquela própria norma pode ser inconstitucional. Mas de que forma? Se ela está afrontando algo da Constituição que não poderia. Entendeu? Então essa emenda constitucional, ela pode sofrer um vício de constitucionalidade e então o que acontece? As normas originais, elas serão sempre constitucionais, porque ela foi elaborada pelo poder constituinte originário, pelo poder constituinte que ele tem poder ilimitado, lembra disso? Eu sei que vocês lembram. O poder constituinte originário, ele tem total ilimitabilidade, porque ele tem amplos poderes ali. Entendem? A única vedação que pode ser posta à questão do poder constituinte originário, que alguns doutrinadores entendem que isso pode ser feito, é com relação, por exemplo, a normas de direitos humanos. Alguns doutrinadores entendem que o poder constituinte originário, ao elaborar uma nova Constituição, ele estará vinculado aos tratados internacionais vigentes pelo Brasil, que ele também teria que manter aqueles tratados de determinada medida, ou seja, não pode voltar, que seria o chamado proibição do retrocesso, ou seja, o efeito cliquet, lembra disso? Isso é muito importante na prova de direitos humanos e na prova também de direito constitucional, você lembrar dessa questão do não retrocesso, beleza, gente? Isso são algumas dicas, a gente vai sempre fazer várias ligações, vários pontos para você ficar sempre ligado em todos os pontos da matéria, porque realmente não dá pra gente falar tudo, mas de qualquer forma é para ficar bem maçante, bem claro para você, porque domingo tá aí, eu sei que isso vai ajudar muito na sua prova, beleza? Continuando e para finalizar o termo de hierarquia de normas. Existe hierarquia entre uma lei federal, uma lei estadual e uma lei municipal, gente? Não, não existe hierarquia. O que acontece, gente? Existe hierarquia
entre a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do município. São 3 normas fundamentais de cada uma das esferas de governo e de poder, beleza? O que a gente está falando, então, é que não há hierarquia entre leis, ou seja, uma lei federal não é superior a uma lei estadual, necessariamente. O que a lei federal pode ter são normas gerais, e a lei estadual, ela tem que seguir essas normas gerais previstas naquela questão de repartição de competências. Acho que é interessante você também pegar e dar uma liga lá naqueles artigos do 20 até o 25, 28 da Constituição Federal. É importante você lembrar desses pontos para a sua prova, beleza? Então não há hierarquia entre leis, entre lei federal, entre lei estadual e entre lei municipal, beleza? Quanto a esse ponto, a gente não vai estar falando de hierarquia, tranquilo? Terceiro ponto, gente, que é importante a gente lembrar. O que acontece? Quando você aprova uma emenda constitucional de acordo com um tratado de direitos humanos, ou seja, é aquela questão do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal. O Brasil foi lá, assinou um tratado de direitos humanos e ele vai ser internalizado, ou seja, eu vou trazer aquela norma internacional para ela viger dentro do direito interno. O que vai acontecer? Eu posso aprová-la de 2 formas. Através do processo legislativo ordinário, ou seja, uma norma de direitos humanos, quando ela ingressar no direito interno, ela vai ter hierarquia supralegal. Lembra disso, decisão do STF, posicionamento já consolidado do Supremo Tribunal Federal, ainda que alguns doutrinadores entendam que vai ser revisto ou não, mas por enquanto o que você tem que gravar para a sua prova é isso. Os tratados internacionais de direitos humanos incorporados pelo direito brasileiro, que não forem pelo rito da emenda constitucional, eles terão equivalência de supralegal, ou seja, eles vão estar acima das leis, mas porém eles estarão abaixo da Constituição Federal, beleza? Então, hierarquia de tratados de direitos humanos que não forem aprovados sobre o rito da emenda constitucional, eles terão hierarquia de supralegal, ou seja, o status deles será supralegal. Ah, professor, então qual que é a outra forma além desta? A outra forma é a aprovação através do rito da emenda constitucional. Então, como que vai ser? Um tratado de direitos humanos, um exemplo clássico que sempre pode cair na sua prova. São 2 hoje. A Convenção Internacional sobre as Pessoas com Deficiência e o Tratado de Marrakech. Esses 2 são tratados internacionais que foram aprovados sobre o rito da emenda constitucional, parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Qual que foi esse rito, gente? O mesmo rito quando eles são aprovados pelo ponto de, olha, quando passa por 2 casas do Congresso Nacional, ou seja, Câmara e Senado, em 2 turnos também, ou seja, lembra, 2 turnos, e com 3/5 dos seus respectivos membros. Esse é o rito da emenda constitucional. Ah, professor, então se um tratado internacional ele foi aprovado sobre esse rito, qual que vai ser a hierarquia dele? Se ele vai ser o mesmo rito da emenda constitucional, ele vai ter status o quê? Constitucional, de norma constitucional. E aí eu faço uma pergunta muito clara para vocês e que pode muito cair na sua prova, tanto de direitos humanos quanto de direito constitucional. Esse tratado, ele está no texto da Constituição? Se a nossa Constituição é uma Constituição formal, ou seja, que tudo está nela é norma constitucional, eu posso ter norma constitucional fora do texto da Constituição, gente? Sim, eu posso. É o que tem chamado a doutrina de bloco de constitucionalidade. Grava isso, é um tema muito importante, muito recente, e isso significa que eu posso ter normas com status constitucional fora da Constituição. E um exemplo claro são esses 2 tratados, a Convenção Internacional sobre as Pessoas com Deficiência e o Tratado de Marrakech, que fala também sobre acessibilidade nos livros para pessoas com deficiência visual. Então isso é muito importante, a gente pode cair muito na sua prova, hierarquia de tratados. Então, para a gente lembrar rapidamente, antes da gente fechar esse bloco de teoria da Constituição, que eu queria destacar esses temas para vocês. Existe hierarquia entre normas constitucionais? Não existe hierarquia entre normas constitucionais. Existe lei, hierarquia entre leis federal, estadual e municipal? Não, não existe hierarquia. O que existe são as repartições de competências e cada uma no seu poder de legislar. Professor, e os tratados que forem aprovados de direitos humanos, qual que é a equivalência deles? Os tratados internacionais de direitos humanos sobre o rito da lei, ele vai ter status supralegal, beleza? E os tratados que forem aprovados de acordo com o parágrafo 3º do artigo 5º, eles terão status
constitucional. Fechado? Vamos para a próxima